Você sabia que existe um verso bíblico que pouquíssimos pastores têm coragem de mencionar nos púlpitos? Um versículo que questiona diretamente uma das práticas mais comuns e aceitas dentro das igrejas modernas. Prepare-se, porque o que você vai descobrir hoje pode transformar completamente a forma como você enxerga sua vida de fé. Às vezes, seguimos costumes não porque estão nas Escrituras, mas porque sempre foi assim. Existe um único verso, curto, direto e muitas vezes ignorado, que desmonta completamente um hábito tratado como normal dentro das igrejas. Quando você entende esse verso no contexto certo, tudo muda. A forma de ouvir, de praticar e até de questionar o que aprendeu. E talvez hoje seja o dia em que você vai ler a Bíblia com outros olhos. Durante séculos, a igreja cristã estabeleceu tradições que foram passadas de geração em geração. Práticas que se tornaram tão naturais, tão enraizadas em nossa experiência de fé, que raramente paramos para questioná-las à luz das Escrituras. Mas e se eu te dissesse que algumas dessas tradições, embora bem intencionadas, não encontram respaldo direto na palavra de Deus? E mais, que existe um versículo específico que nos convida a repensar completamente a forma como nos relacionamos com o sagrado dentro dos templos? Estamos falando de algo que mexe com a estrutura institucional da igreja como conhecemos hoje. Não se trata de rebeldia ou desrespeito às autoridades espirituais. Trata-se de honestidade bíblica, de voltar às raízes do cristianismo primitivo e entender o que Cristo realmente ensinou sobre a forma como devemos nos reunir, adorar e viver nossa espiritualidade. A verdade é que muitos de nós crescemos acreditando que certos costumes eram mandamentos divinos, quando na realidade eram apenas tradições humanas que ganharam força ao longo dos séculos. E aqui está o ponto crucial. Jesus mesmo advertiu sobre isso. Em Mateus 15:9, ele declarou: "Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens." Essas palavras ecoam através dos tempos, desafiando cada geração a examinar se sua adoração é genuinamente bíblica ou simplesmente tradicional. O versículo que vamos explorar hoje não é obscuro. Ele está ali nas páginas da sua Bíblia, esperando para ser compreendido em sua plenitude. Mas por que então tantas igrejas continuam praticando algo que contraria seu ensinamento direto? A resposta está na força da tradição, na resistência à mudança e, muitas vezes, no interesse institucional em manter estruturas que beneficiam determinados grupos. Pense comigo. Quantas vezes você já sentiu que algo na igreja não parecia totalmente alinhado com o espírito do Evangelho, mas engoliu essa inquietação porque sempre foi assim? Quantas vezes uma voz interior sussurrou que talvez existisse uma forma mais simples, mais pura de viver a fé, mas você a ignorou por medo de ser visto como rebelde ou herético? A história da igreja está repleta de momentos em que homens e mulheres corajosos ousaram questionar o status quo. Martinho Lutero fixou suas 95 teses na porta da igreja, porque percebeu que práticas consideradas normais e aceitas estavam distorcendo a mensagem central do Evangelho. Ele não estava inventando uma nova religião, estava simplesmente chamando a igreja de volta às Escrituras. E é exatamente isso que precisamos fazer hoje. Não com espírito de divisão, mas com coração de reforma. Não para destruir a igreja, mas para purificá-la. Não para semear confusão, mas para trazer clareza. Como Paulo nos ensinou em 1 Tessalonicenses 5:21, examinai tudo, retende o bem. O costume que vamos abordar é tão comum que você provavelmente o testemunha toda semana, talvez até participe dele sem questionar. É algo que move bilhões de reais anualmente, que determina a construção de edifícios monumentais e que, em muitos casos, define a influência e o poder dentro das estruturas eclesiásticas.
Estamos falando do sistema de dízimos e ofertas da forma como é praticado hoje. Antes que você se assuste ou se ofenda, permita-me esclarecer. Não estou dizendo que contribuir financeiramente com a obra de Deus está errado. A generosidade é uma virtude bíblica inquestionável. O que precisamos examinar é se a forma como esse sistema funciona atualmente, com suas cobranças, suas ameaças de maldição, suas promessas de prosperidade condicionada ao valor doado, realmente reflete o ensinamento de Cristo e dos apóstolos. O versículo-chave que desmonta esse costume, como praticado hoje, está em 2 Coríntios 9:7, onde Paulo declara: "Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria." Observe bem as palavras escolhidas pelo apóstolo. Ele fala de uma contribuição que nasce do coração, não da obrigação. Uma doação feita com alegria, não sob coação ou medo. Mas o que vemos em muitas igrejas hoje? Sermões inteiros dedicados a convencer os fiéis de que devem dar uma porcentagem específica de sua renda, sob pena de serem amaldiçoados ou ficarem fora da cobertura divina. Líderes que citam Malaquias 3:10 fora de contexto, aplicando uma lei do Antigo Testamento feita para Israel como nação teocrática a cristãos que vivem sob a nova aliança. A questão não é se devemos contribuir. A questão é, por que contribuímos? Como contribuímos? E mais importante, o que a Bíblia realmente ensina sobre isso quando lida em seu contexto completo, não em versículos isolados usados para justificar sistemas humanos. Jesus foi extremamente claro sobre a relação entre dinheiro e espiritualidade. Em Mateus 6:24, ele advertiu: "Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon." E ainda assim, quantos púlpitos transformaram a mensagem de liberdade do Evangelho em uma religião de transações financeiras? A igreja primitiva, descrita em Atos dos Apóstolos, praticava a generosidade de forma voluntária e espontânea. Não havia cobrança de dízimos, não havia ameaças, não havia campanhas de arrecadação com metas financeiras. Em Atos 4:34-35, vemos que não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Percebe a diferença? Era uma comunidade movida pelo amor, pela compaixão genuína, pela vontade sincera de cuidar uns dos outros. Não era um sistema institucionalizado de arrecadação para manter estruturas, pagar salários exorbitantes ou financiar projetos que mais glorificam homens do que a Deus. Se você chegou até aqui, agradeço por sua abertura de coração e mente. Sei que este tema pode incomodar, pode gerar questionamentos profundos sobre práticas que você sempre aceitou como normais, mas é exatamente essa inquietação que nos leva ao crescimento espiritual genuíno. Se este conteúdo está tocando seu coração, inscreva-se no canal para continuar essa jornada de descoberta bíblica conosco. Vamos juntos buscar a verdade que liberta. E prepare-se, porque nas próximas partes vamos mergulhar ainda mais fundo nesse assunto. Vamos examinar o contexto histórico do dízimo, entender por que ele foi instituído no Antigo Testamento e por que não se aplica aos cristãos da mesma forma. Vamos também explorar alternativas bíblicas para a sustentação da obra de Deus, que honram tanto o doador quanto o receptor, sem manipulação ou coerção. A verdade pode ser desconfortável, mas ela sempre nos conduz à liberdade autêntica que Cristo prometeu. Para compreendermos plenamente por que o dízimo, como praticado hoje, não se aplica aos cristãos, precisamos voltar às suas origens. O dízimo foi instituído na lei mosaica como parte do sistema teocrático de Israel. Não era dinheiro, mas produtos da terra e do rebanho. Em Levítico 27:30, lemos:
Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Era um sistema agrícola, não monetário. Além disso, o dízimo no Antigo Testamento tinha propósitos muito específicos. Sustentava os levitas, que não tinham herança de terra em Israel e se dedicavam exclusivamente ao serviço do templo. Em Números 18, 21, Deus declara: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Era uma provisão divina para aqueles que ministravam no tabernáculo e posteriormente no templo. Mas havia mais. Parte do dízimo era destinada às festas religiosas, onde as famílias se reuniam para celebrar diante do Senhor. E a cada 3 anos havia um dízimo especial para os necessitados, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Deuteronômio 14, 28, 29 esclarece: ao fim de cada 3 anos tirarás todos os dízimos da tua colheita do mesmo ano e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro das tuas cidades e comerão e farão-se fartos. Percebe como o sistema era completamente diferente do que vemos hoje? Era uma estrutura de justiça social, de provisão comunitária, de celebração conjunta. Não era um mecanismo de enriquecimento de líderes religiosos ou de construção de impérios eclesiásticos. Era cuidado mútuo, era redistribuição de recursos, era compaixão organizada segundo a vontade de Deus para aquela nação específica, naquele tempo específico, sob aquela aliança específica. E aqui está o ponto crucial que muitos líderes religiosos preferem ignorar. Nós, cristãos, não vivemos sob a lei mosaica. A nova aliança estabelecida por Cristo nos libertou da obrigação de cumprir os rituais e mandamentos do Antigo Testamento. Paulo foi enfático sobre isso em Gálatas 3, 23, 25. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. Se não estamos mais sob a lei, se Cristo cumpriu a lei por nós, por que então insistem em nos colocar debaixo da obrigação de um mandamento específico da lei mosaica? Por que escolhem esse mandamento e ignoram tantos outros? Por que não exigem que todos tragam cordeiros para sacrifício? Por que não insistem no sábado do 7º dia? Por que não aplicam as leis alimentares? A resposta é desconfortável, mas necessária. Porque o dízimo é financeiramente vantajoso para as instituições religiosas. É conveniente manter essa parte da lei enquanto descartam todas as outras. É uma aplicação seletiva das Escrituras que serve a interesses humanos, não aos propósitos divinos. Jesus Cristo nunca, em nenhum momento de seu ministério, ordenou que seus discípulos dizimassem. Nunca. Ele falou sobre generosidade, sobre cuidar dos pobres, sobre não acumular tesouros na terra. Em Mateus 6, 19 e 20, ele ensinou: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Observe que Jesus não estabeleceu um percentual, não criou um sistema de arrecadação, não ameaçou ninguém com maldições por não contribuir. Ele simplesmente apontou para uma vida de generosidade autêntica, motivada pelo amor, não pela obrigação legal. O único momento em que Jesus menciona o dízimo está em Mateus 23, 23, quando repreende os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas.
Ele estava falando com judeus que viviam sob a lei. E mesmo assim, sua ênfase não estava no dízimo em si, mas nas virtudes que eles negligenciavam enquanto se orgulhavam de sua meticulosidade religiosa. Os apóstolos seguiram o exemplo de Cristo. Em nenhuma de suas cartas às igrejas gentias, Paulo, Pedro, João ou Tiago ordenaram o dízimo. Nenhuma vez. Paulo escreveu extensivamente sobre contribuições financeiras, mas sempre enfatizando a voluntariedade, a alegria e a proporção segundo a prosperidade de cada um. Em 1 Coríntios 16:2, ele orienta: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. Conforme a sua prosperidade. Não 10% obrigatório. Não uma quantia fixa determinada por líderes, mas segundo o que cada um pode, segundo sua condição, segundo seu coração. Essa é a beleza da nova aliança. A lei escrita não mais em pedras, mas em corações transformados pelo Espírito Santo. A igreja primitiva não tinha edifícios suntuosos. Não tinha líderes milionários, não tinha campanhas de arrecadação e ainda assim crescia exponencialmente, transformava vidas, virava cidades de cabeça para baixo. Por quê? Porque o poder estava no Evangelho, não no dinheiro. Porque a autenticidade da mensagem era mais importante que a magnitude das estruturas. Em Atos 3:6, Pedro disse ao paralítico na porta do templo: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Que contraste gritante com muitos líderes religiosos de hoje que acumulam fortunas enquanto seus fiéis lutam para sobreviver. A verdade é que a igreja foi sequestrada pelo sistema mamônico. O que deveria ser um organismo vivo, pulsante, movido pelo amor e pela graça, tornou-se em muitos lugares uma máquina de arrecadação financeira. E o dízimo, mal interpretado e mal aplicado, é a ferramenta principal dessa distorção. Mas há esperança. Há um retorno acontecendo. Pessoas estão acordando para a verdade bíblica. Estão percebendo que podem amar a Deus, servir ao próximo e contribuir generosamente sem estarem presas a um sistema que não encontra respaldo no Novo Testamento. Estão descobrindo a liberdade que Cristo prometeu, uma liberdade que inclui a área financeira. Em João 8:32, Jesus declarou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa liberdade não é licenciosidade, não é uma desculpa para a avareza. É a liberdade de dar movido pelo Espírito, não por coação humana. É a liberdade de ser generoso porque você quer, não porque tem medo de ser amaldiçoado. Pense nas viúvas que dão seus últimos centavos porque lhes disseram que Deus vai multiplicar. Pense nos desempregados que se endividam para não perder a cobertura espiritual. Pense nos idosos que escolhem entre comprar remédios ou dar o dízimo. Isso glorifica a Deus. Isso reflete o coração do Pai revelado em Jesus Cristo. Em Tiago 1:27, lemos a definição de religião pura. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Cuidar dos necessitados, não explorá-los. Proteger os vulneráveis, não manipulá-los com promessas de bênçãos condicionadas a contribuições financeiras. Quando realmente compreendemos a graça, quando experimentamos o amor incondicional de Deus, a generosidade flui naturalmente. Não precisamos ser coagidos, ameaçados ou manipulados. Damos porque fomos transformados, porque o Espírito Santo produz em nós o fruto da generosidade. A questão não é se você deve contribuir financeiramente com a obra de Deus. A questão é, você está fazendo isso em liberdade ou em escravidão, em alegria ou em medo, por amor ou por obrigação religiosa? Agora precisamos abordar uma pergunta que certamente está em sua mente. Se o dízimo como praticado hoje não é bíblico para os cristãos, como então devemos contribuir? Como a obra de Deus deve ser sustentada?
Essas são questões legítimas que merecem respostas claras e fundamentadas nas Escrituras. A resposta está no princípio da generosidade voluntária e proporcional. Paulo desenvolveu esse conceito de forma magistral em suas cartas. Em 2 Coríntios 8:12, ele escreveu: porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem e não segundo o que não tem. Observe a sabedoria divina nessa orientação. Deus não espera que você dê o que não possui, mas que seja generoso com o que tem. Esse princípio liberta tanto os pobres quanto os ricos. Os pobres não precisam se sentir culpados por não poderem dar grandes quantias. Os ricos não podem se acomodar pensando que 10% é suficiente quando Deus pode estar chamando-os a uma generosidade muito maior. Cada um contribui segundo sua capacidade, segundo sua prosperidade, segundo o que o Espírito Santo coloca em seu coração. A igreja primitiva demonstrou isso de forma prática. Em 2 Coríntios 8:1-4, Paulo relata sobre as igrejas da Macedônia. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Pessoas pobres dando além de suas forças, mas fazendo isso voluntariamente, sem coação, movidas pelo amor. Esse é o padrão do Novo Testamento. Generosidade que brota da graça recebida, não obrigação que nasce do medo ou da manipulação. Quando você realmente entende o quanto Deus foi generoso com você, quando compreende o preço que Cristo pagou por sua salvação, a generosidade deixa de ser um fardo e se torna um privilégio. Em 2 Coríntios 9:6-7, Paulo completa seu ensinamento. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. A ênfase está no coração do doador, não no bolso. Está na alegria, não na obrigação. Mas aqui está algo que poucos líderes religiosos ensinam. Essa semeadura abundante de que Paulo fala não é necessariamente financeira. O contexto dessa passagem está falando sobre ajudar os santos necessitados em Jerusalém. Não é uma fórmula mágica de prosperidade financeira. É um princípio espiritual de que generosidade gera bênção. Mas essa bênção pode se manifestar de inúmeras formas, não apenas em dinheiro. Jesus ensinou sobre dar aos necessitados em Mateus 25:35-40. Ele disse: porque tive fome, e destes-me de comer, tive sede, e destes-me de beber. Era estrangeiro, e hospedastes-me. Estava nu, e vestistes-me. Adoeci, e visitastes-me. Estive na prisão, e foste-me ver. E então conclui dizendo que quando fizemos isso aos menores de seus irmãos, fizemos a ele mesmo. Percebe como o foco de Jesus estava nas necessidades reais das pessoas? Não em construir templos magníficos, não em financiar estilos de vida luxuosos de líderes, mas em cuidar dos famintos, dos sedentos, dos estrangeiros, dos doentes, dos prisioneiros. Essa é a obra de Deus que devemos sustentar prioritariamente. Infelizmente, em muitas igrejas hoje, a maior parte dos recursos arrecadados não vai para os necessitados. Vai para a manutenção de estruturas, para salários de líderes, para projetos de expansão que mais glorificam homens do que a Deus. E os verdadeiramente necessitados, aqueles que Jesus chamou de meus irmãos, continuam invisíveis e desamparados. Isso não significa que não devemos ter locais de reunião, ou que líderes que se dedicam integralmente ao ministério não mereçam sustento. Paulo mesmo ensinou em 1 Timóteo 5:17-18. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra.
principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha. E digno é o obreiro do seu salário. Mas há uma diferença abismal entre prover dignamente para aqueles que servem fielmente e permitir que líderes acumulem fortunas enquanto ensinam que os fiéis devem dar até passar necessidade. Há uma distância imensa entre manter espaços simples e funcionais de reunião e erguer catedrais suntuosas, que mais parecem monumentos ao ego humano do que casas de oração. A questão é de prioridades e motivações. Por que você dá? Para quem você dá? Com que expectativas você dá? Se você está dando para receber de volta, esperando que Deus seja um investimento financeiro lucrativo, você não está praticando generosidade cristã, está fazendo uma transação comercial com o divino. Em Lucas 6:35, Jesus ensinou: amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes. Essa é a generosidade do reino: dar sem expectativa de retorno, amar sem condições, contribuir sem cálculos. Quando você dá assim, está imitando o próprio Deus, que faz nascer o sol sobre maus e bons e chover sobre justos e injustos. Outra dimensão importante que precisamos resgatar é a contribuição de tempo, talentos e recursos não monetários. A igreja primitiva não funcionava apenas com dinheiro. Funcionava com pessoas dedicando suas habilidades, abrindo suas casas, compartilhando suas refeições, usando seus dons para a edificação mútua. Em Romanos 12:6-8, Paulo lista diversos dons e formas de servir, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Repare que repartir é apenas um dos dons entre vários. Uma igreja saudável não pode funcionar apenas com contribuições financeiras. Precisa de pessoas profetizando, ministrando, ensinando, exortando, liderando com cuidado, exercendo misericórdia. Quando reduzimos a contribuição cristã apenas ao aspecto financeiro, empobrecemos a riqueza da comunhão que Deus planejou para seu povo. Talvez você esteja se perguntando: então, devo parar de contribuir financeiramente com minha igreja? Não necessariamente. A questão não é parar de dar, mas examinar por quê, como e para que você está dando. Se sua igreja usa os recursos de forma transparente, se cuida dos necessitados, se os líderes vivem com simplicidade e integridade, se o foco está no reino e não em impérios humanos, então contribuir financeiramente é uma forma legítima de participar da obra. Mas se você está dando sob coação, se sente medo de ser amaldiçoado caso não dê, se sua igreja é opaca quanto ao uso dos recursos, se vê líderes vivendo em luxo enquanto membros passam necessidade, então você precisa repensar seriamente sua contribuição. Deus não se agrada de ofertas dadas com tristeza ou por necessidade. Ele ama o doador alegre, livre, consciente. Em Atos 5:4, Pedro disse a Ananias: guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Isso foi dito sobre uma propriedade que Ananias havia vendido. Pedro deixa claro que a propriedade era dele, e mesmo depois de vendida, o dinheiro era dele. Ele não era obrigado a doar. O pecado de Ananias não foi deixar de doar tudo, mas mentir sobre quanto doou. Essa passagem é reveladora. Nem mesmo na igreja primitiva havia obrigação de doar. As pessoas doavam voluntariamente quando queriam, quanto queriam. O problema era a hipocrisia, não a falta de contribuição obrigatória.
Precisamos recuperar essa liberdade cristã. Precisamos ensinar as pessoas a ouvirem o Espírito Santo em relação às suas finanças, não a obedecerem cegamente a sistemas humanos. Precisamos formar cristãos maduros que dão porque amam, não porque temem. Quando isso acontece, algo maravilhoso surge. Uma comunidade onde ninguém passa necessidade, onde os recursos fluem naturalmente para onde são mais necessários, onde a generosidade é genuína e não fabricada, onde o amor é prático e não apenas retórico. Chegamos ao final desta jornada de descoberta bíblica e espero que seu coração tenha sido tocado pela verdade que liberta. O versículo que exploramos hoje, 2 Coríntios 9:7, nos lembra que Deus ama ao que dá com alegria, não por obrigação. Essa simplicidade profunda tem o poder de transformar completamente nossa relação com a generosidade e com o próprio Deus. A verdadeira espiritualidade não se mede pelo tamanho da sua contribuição financeira, mas pela autenticidade do seu coração diante de Deus. Você é livre para dar quando o Espírito tocar seu coração, livre para contribuir segundo sua capacidade, livre para viver a generosidade cristã sem medo ou manipulação. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Sua busca pela verdade bíblica é inspiradora. Se este vídeo tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nossos próximos conteúdos. Deixe seu like, compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir esta mensagem libertadora e comente aqui embaixo sua reflexão sobre o tema. Continue conosco nos próximos vídeos que aparecerão na sua tela, pois temos muito mais verdades profundas para explorar juntos. Que Deus abençoe ricamente sua vida e conduza você em toda a verdade. Até breve.